não adianta nada você ser capaz de entregar a experiência se você não tiver como ajudar os gestores dos canais a identificarem qual é o melhor conteúdo a ser oferecido. Se a gente não tiver dados, porque como a gente falou, isso não é baseado em achismo. A gente precisa, de fato, ter informações para tomar essas decisões. Nesse gancho, eu vou mostrar mais um exemplo aqui para passar para a parte área administrativa, onde a gente usa as ferramentas de gestão da experiência do Lume XP, tá bom? Aqui no final, descendo aqui até o final da minha homepage, eu tenho um formulário aqui, um Fale Conosco. Imagina que eu, como um visitante, quero entrar em contato aqui para pedir mais informações sobre produtos, por exemplo. Então, eu posso botar aqui meu nome, meu endereço de e-mail, boto aqui no assunto mais informações sobre produtos. E no que chegou aqui no telefone, eu me senti desconfortável, tá? Eu não quero preencher meu telefone, não conheço bem esse site, não sei se meu telefone vai ser usado para spam ou não, e desisti. O telefone é um campo obrigatório, então não vou enviar esse Fale Conosco. Abandonei o formulário. Isso é o que a gente entende como, por exemplo, o que Krishna falou no início, né, de fricção. Isso é uma fricção, isso é um empecilho que está impedindo a fluidez da navegação dos usuários no meu site. E nós, de gestão de experiência, temos que atuar como caçadores de fricção. Então, esse é um trabalho que se faz à medida que você está continuamente melhorando o seu canal. O que eu tenho aqui para me ajudar com isso? Então, eu vou entrar aqui na área administrativa, eu vou me logar como usuário publicador e acesso aqui à área administrativa. Como usuário publicador, eu tenho visão de alguns modos de visualização aqui do produto, tá? Então, eu tenho aqui a parte de publicação e eu tenho aqui a parte de Customer Experience com várias ferramentas para me ajudar nesse processo. Por exemplo, construção, mapeamento de jornadas, ou análise de dados. A gente vai ver isso em detalhes aqui, onde a gente tem relatórios, onde a gente, de fato, tem os dados ali para a gente. A parte de segmentação de usuários, que me permite criar grupos com base nos atributos e comportamentos dos usuários no meu canal para direcionar experiências específicas para eles. Tem aqui a parte para automatização de experiências, testes AB, enfim. Vamos entrar aqui na parte de análise de dados. A gente tem basicamente relatórios, que são visíveis aqui embaixo, e dashboards, que são conjuntos de relatórios para determinada finalidade. Os relatórios tipicamente são gráficos e você pode montar relatórios com gráficos de linha, de barra, de pizza, de diferentes formatos. Você pode ter dados, informações colocadas simplesmente destacadas, né, num relatório. Você pode ter, enfim, alguns formatos diferentes aqui. E aqui eu tenho esse dashboard, que é o dashboard de formulário, que ele é justamente para saber como é que está o comportamento dos meus usuários naquele formulário que eu abandonei agora, que eu simulei o abandono. Então eu tenho de cara aqui um gráfico que mostra visualmente a comparação entre o número de pessoas que iniciou o preenchimento do formulário para o número de pessoas que concluiu o preenchimento. Eu tenho esses dados aqui também destacados. Eu tenho aqui, o tempo médio de preenchimento do meu formulário, né, que esse pode ser um fator de fricção também. De repente, se meu formulário está muito grande, o pessoal está demorando demais, isso desmotiva. Aqui eu tenho a taxa de completude, que mostra, ao longo do tempo, como que está variando essa proporção entre as pessoas que iniciaram e as pessoas que completaram. Né? Por quê? Como o Krishna falou, always beta, a gente está sempre mudando. Então, é muito importante que a gente seja capaz de fazer as mudanças no canal e, em seguida, ver qual foi a eficácia dela. Surtiu o efeito desejado? Não surtiu? Pô, semana passada estava melhor. O que a gente fez semana passada? Um outro formato. Vamos voltar com aquilo, enfim, para você, de fato, monitorar os seus resultados. Seguindo aqui, eu tenho, por exemplo, essa parte aqui que mostra o campo em foco antes do abandono. Então, quer dizer, qual era o campo que estava selecionado no momento que o meu usuário parou de preencher? Isso é um indicador forte. Pode ser que esse campo seja o problema. Primeiro campo vazio no abandono, para complementar a informação anterior. Campos com mais tempo em foco. Quais campos estão demorando mais para serem preenchidos? Informações que, de repente, sejam difíceis, o usuário não tem ali à mão. Que horário do engajamento, né? Em que horário que meu formulário é mais utilizado? Eu posso até tomar uma decisão, por exemplo, de puxar esse formulário que está no final da página para uma área mais nobre, no momento em que eu vejo que ele atrai mais atenção. Campos com mais mudança de valor, dia de engajamento, enfim. Muita informação para você tomar suas decisões com base em dados. Né? Então, aqui, eu poderia, por exemplo, olhando isso aqui tudo, chegar à conclusão, realmente o campo telefone está sendo um problema. Vou tirar esse campo do meu formulário, já tenho e-mail, de repente não precisa do telefone. Ou, pelo menos, colocar ele como não obrigatório. Com isso, vou evoluindo o meu formulário, buscando uma eficiência cada vez melhor. Seguindo aqui, eu tenho outros dashboards para outras experiências que eu mostrei. Falando daquela jornada da leitura do blog, eu tenho aqui um gráfico que é muito interessante, que é esse gráfico de fluxo. Aqui eu tenho uma jornada simples, com basicamente 2 etapas. A primeira etapa, que coloca o usuário na jornada, é acessar a página da postagem do blog. A segunda etapa,
que encerra a jornada e quando ele visualiza o blog inteiro. Poderia ser uma jornada com mais etapas, né? E eu teria mais colunas aqui, ao invés de apenas essas duas. Mas aqui, visualmente, eu consigo ver qual é a queda que eu tenho de audiência, né? De uma etapa para outra na jornada. Então, visualmente, dá um indicador muito forte de qual é o pedaço do meu canal que eu preciso melhorar para ajudar meus usuários a concluir as suas jornadas. Tenho aqui outras informações, tenho isso em números aqui embaixo, né? Tenho outras informações como a duração média da jornada, a evolução da completude ao longo do tempo, como que está sendo esse percentual de compleção, né? Assim, para eu ver se as minhas mudanças estão sendo efetivas ou não. Consigo ver informações detalhadas dos estágios, duração média de cada estágio, por exemplo, mais um indicador de onde eu preciso trabalhar o meu canal. Seguindo para o próximo aqui, eu tenho um dashboard daquele teste AB que eu mostrei, né, dos cards que são exibidos horizontalmente ou verticalmente. Aqui eu consigo ver qual é a frequência que isso está sendo entregue para os usuários e as conversões, né, para medir de fato qual opção está gerando um maior engajamento, está levando as pessoas a clicarem mais, para provavelmente em algum momento eu optar por uma em definitivo. No próximo aqui, da oferta 101, que é aquele do banner inicial, basicamente eu exibo um conteúdo diferente para o usuário que está vindo de uma campanha, ele internamente também é como se fosse um teste AB, só que eu estou segmentando uma das opções para os usuários que vieram de uma campanha tal. Então aqui eu também consigo ver essa questão das conversões, verificar se a campanha está sendo bem sucedida, né? De repente meu banner genérico está funcionando até melhor, então aí eu posso rever o formato da minha campanha. Enfim, e a gente tem vários outros dashboards aqui, por exemplo, com estatísticas de visualização de páginas. Esse aqui de visualização de conteúdos é muito interessante, né? Eu consigo ver aqui quais são os conteúdos mais visualizados no meu portal, os mais curtidos, mais comentados. Tenho essas informações aqui muito úteis, né? As buscas mais realizadas no meu site. Esse outro que é interessante, que são as buscas mais realizadas que não trouxeram resultados. Ou seja, o que o público está buscando no meu site e não está encontrando. Isso pode ser um indicador forte também para orientar a minha produção de conteúdo. Tem outros aqui com relação a comportamentos de usuários, tráfego, enfim. Muitas informações aqui para auxiliar a equipe a escolher o melhor conteúdo e a melhor experiência. Eu vou passar aqui agora um pouquinho, rapidamente, nessa parte de segmentação, para vocês verem como a gente consegue criar, né, esses grupos dinamicamente, com base nos atributos e comportamento dos usuários, para direcionar as experiências para eles. É o seguinte, nessa área de segmentação, eu de cara vejo todos os visitantes, né, os últimos visitantes aqui do meu site, podem ser visitantes usuários logados ou visitantes anônimos, consigo ver tudo que eles fizeram aqui, tá? Vale ressaltar, tudo isso aqui está aderente à LGPD, então a gente tem mecanismos aqui para evitar a coleta no caso de usuários que não autorizaram a coleta ou coletar anonimizado, tá? Então com relação a isso podem ficar tranquilos, mas o fato é que a gente tem realmente, como a Carla está falando, dados valiosos aqui para entender todo o fluxo, né, dos usuários no meu site. E aqui eu posso criar essas segmentações com base em algum critério. Vou clicar aqui nesse maisinho e aqui eu posso adicionar uma condição para criar uma segmentação nova. Ela pode ser com base em alguma propriedade do usuário ou em alguma ação. E repara que a gente tem aqui a opção de fazer com base em ações realizadas pelo usuário ou ações não realizadas, o que é interessante também. Me dá a opção de, por exemplo, direcionar uma experiência específica para um usuário que não visitou tal página, não viu tal conteúdo, não completou tal processo de recadastramento ou algo do tipo.